Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das curas de Jesus aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. Hoje, em nosso 19º encontro, nós vamos estudar o capítulo 18 do livro As Curas de Jesus, do nosso querido Joaquim Bueno Neto, intitulado O Surdo Cego da Galileia. Isso? Da Galileia. Isso, é que eu estou com uma tela na frente da outra aqui, não consigo enxergar. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse estudo de hoje para o nosso aprendizado, nosso crescimento espiritual. E eu já vou virando aqui a telinha, vamos ajeitando as nossas telas. E hoje a turma está com frio, né? Então a turma não apareceu por enquanto, então nós vamos fazer a nossa prece inicial. Pai maior, querido Mestre Jesus, pedimos as tuas bênçãos para iniciarmos a nossa atividade de hoje. Que essas energias de paz e harmonia vindas do alto possam nos envolver a todos, envolver o nosso estudo, que possamos aproveitar os esclarecimentos de hoje para colocar os ensinamentos do nosso mestre amigo em prática. Agradecemos por tudo que recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui e que a tua paz, o teu carinho e a tua proteção estejam sempre com todos nós. Que assim seja. Muito bem, meus queridos. E a Ivy acabou de chegar. Boa noite, Ivy. A Luciana está aqui com a gente também. A Zilma, a Nádia deu o seu oizinho. O Magela também. E a Clara chegou aqui. Vamos trazer a Clara aqui. Oi, Clara querida. Seja muito bem-vinda. Abre o teu microfone. E a Clara, pelo jeito, caiu de novo. Mas vamos lá. Vamos, porque a instabilidade da internet hoje, gente, estava constante, inclusive em outras operadoras, sabe? Então, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, a nossa querida Clara tenta entrar e ela vai fazer a prece inicial. E a Wanda acabou de chegar, seja bem-vinda, a Elisa também, um abraço aí no Benedito também, que nos assiste juntos. Muito bom, meus queridos. Vamos virar nossa telinha? O surdo gago da Galileia. Eu vou ajeitar as coisas aqui. Daqui a pouco, quando a Clara entrar, eu dou uma forcinha para ela lá. Deixa eu só deixar de um jeito aqui que eu consiga enxergá-los todos. Beleza. Gente, essa cura ela está registrada apenas em Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 37. Olha que interessante, né? Nós temos curas registradas por vários evangelistas, mas essa só aparece em Marcos. Contudo, existe um detalhe diferente nesse acontecimento. Ele ocorreu após Jesus ter estado com a filha da Cananeia. Lembra que nós já estudamos, né? Nós só tivemos aqui uma inversão. Então, ele havia estado com a filha da Cananeia, o autor do Joaquim colocou numa ordem diferente e a gente está aproveitando, então, essa forma como ele apresenta também para nos balizarmos. Então, Jesus havia curado a filha daquela Cananeia, né, que ocorreu na região de Decápolis, né, portanto ela era uma politeísta, né, então vale a pena dar uma olhadinha nesse encontro anterior só para a gente contextualizar. E a gente vai recorrer aqui a Haroldo Dutra Dias, como sempre. Meu fone caiu, olha que beleza. Sim, cara, as tecnologias de bolso sem fio às vezes somem das orelhas da gente. Mas vamos lá antes que caia o outro fone. Então diz assim, meus queridos, aqui em Marcos, na página 195, vamos mudar aqui então. Vamos mudar aqui, olha só. O Novo Testamento na nova tradução de Haroldo Dutra Dias. Página 195, cura de um surdo gago na Galileia. Aqui aparece com tracinho, tá, gente? No nosso livro está sem tracinho. Eu resolvi usar a forma como Haroldo Dutra nos apresenta. Novamente, saindo dos territórios de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galileia, alguns falam Sidom, né? Em meio ao território da Decápole. Né?
Então ele estava andando naquela região naquela época, por isso que ele já tinha passado pela filha daquela cananeia. E trazem-lhe um surdo e gago e rogam-lhe que lhe imponha a mão. Apartando-o da turba, em particular lançou os seus dedos nos ouvidos dele. Após cuspir, tocou com a saliva a língua dele. Levantando os olhos para o céu, suspirou e lhe disse: Efatá, que é abre-te. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos. A ligadura da língua foi solta e falava retamente. Ordenou-lhes que a ninguém dissesse, porém, quanto mais ordenava, mais abundantemente proclamavam. Parece que era um problema que Jesus tinha naquela época, né? Ele pedia naquele momento para as pessoas não falarem nada, mas elas não se aguentavam, né? Era muita felicidade e o pessoal acabava propagando. E maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, no caso, aqueles que acompanhavam então o surdo e gago, né? Ele fez todas as coisas bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Olha o que aquela turba, então, que acompanhava, comentava. Então, gente, no entendimento de Marcos, Jesus aplica na língua do enfermo uma espécie de emplastro da própria saliva. Porém, com o conhecimento que temos hoje, podemos aprofundar a respeito do uso da própria energia do mestre, o seu ectoplasma. Né? Gente, os apóstolos, né, os discípulos naquela época, eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Né? E quando a gente fala em ectoplasma, não tem como não nos lembrarmos de Charles Rickett. Né? Quem criou esse termo ectoplasma foi o Rickett em 1894. Ele foi um grande estudioso, gente, dessa energia. Fez muitas experiências e a característica principal do ectoplasma é a sua tangibilidade. Ou seja, o ectoplasma pode ser sentido, pode ser tocado, pode inclusive ser pesado, e foi pelo Rickett. Existe uma quantidade enorme, meus queridos, de relatos no espiritualismo. Na doutrina espírita é entendida como plasma de origem psíquico. Olha que bacana. Tem um engenheiro, o doutor Andrade, ele estudou muito o ectoplasma. Inclusive, ele era trabalhador do Centro Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro, onde talvez seja um dos poucos centros espíritas que ainda trabalham com médiuns de efeitos físicos. Eu não tenho notícia de nenhum outro no Brasil, né? Porque o médium de efeitos físicos é uma mediunidade rara, é muito desgastante. Então, muitos que têm essa mediunidade acabam, às vezes, nem comentando que tem, né? Porque é muito desgastante para o médium. Mas lá no Centro Espírita Frei Luís, eles estudam muito a mediunidade de efeitos físicos. E a Rosélia chegou aqui, seja bem-vinda, Ivone também, querida, seja bem-vinda, Ivone. E temos, meus queridos, muitas fotos. Vamos passar adiante um pouquinho, só para a gente lembrar, a gente não vai aprofundar, porque tem muita informação sobre isso, mas quem sentir a curiosidade pode pesquisar na internet e aprofundar. Só que assim, né, gente, toma cuidado quando for pesquisar na internet, né? Pega fontes federadas, Federação Espírita Brasileira, né? Pega assim informações doutrinariamente corretas, né? Porque a mediunidade ela existe em todas as religiões, né? Só é bom tomar cuidado para você não pegar às vezes uma vertente que tem um entendimento diferente. Então, olha só, eu separei aqui para nós duas fotos bastante interessantes. A primeira, vocês estão vendo ali, Chico. Eu tentei descobrir o nome desse médium, eu não consegui, mas como a gente não está aprofundando o assunto, o importante é que vocês percebam na primeira foto, não é nem tanto a presença de Chico, mas aquilo que para muitos seria tido como um fantasma,
é a apresentação de um espírito que precedia esse médium, do qual ele aproveitou o ectoplasma que o médium exalava pela boca e criou uma forma de se apresentar. Então, essa forma, pode notar ali que até a manga direita do Chico está escondida atrás dessa forma, como se fosse uma pessoa de verdade. Então, ou seja, esse espírito, ele conseguiu amassar um pouquinho a manga do Chico, tal é a tangibilidade do ectoplasma. Outra coisa interessante, o ectoplasma, ele costuma emanar do corpo do médium pelos orifícios do corpo. Então é muito comum que ele saia pelas orelhas, saia pelas narinas, saia pela boca, mas ele sai por qualquer orifício. É o mais comum que acontece a respeito. A Luciana comentou aqui, o Edivaldo Kucheski tem uma aula sobre ectoplasma. É verdade, Lu, muito bem lembrado. No canal dele e também no Caminheiros do Bem. Gente, Edivaldo Kucheski, ele é um estudioso da mediunidade e até pesquisador. Então, gente, vale a pena. Dá uma olhadinha no canal dele, Edivaldo Kucheski, ou o canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem, porque nós temos encontros com o Edivaldo quase que mensais, né? Já tivemos mensalmente, já tivemos bimestralmente. Ano passado era nos meses pares, esse ano é nos meses ímpares, todas as quintas-feiras às 20 horas, geralmente a primeira quinta de cada mês. Então ficam todos convidados. Mês que vem, dia 7, deixa eu só confirmar, dia 7 de setembro. Puxa, deixa eu confirmar direitinho. Eu acho que é dia 5 de setembro, gente, só um pouquinho. Eu já vou fazer aqui um merchandising do Edivaldo. Dia 5 de setembro teremos um encontro com o Edivaldo. Inclusive quem vai intermediar o encontro dele é esse que vos fala dessa vez. Né? O Edson vai tirar umas férias e a gente vai dar uma forcinha lá. Então, gente, vale a pena, né? Estudar nunca é demais. Vamos ver o que temos aqui. Na mediunidade de efeitos físicos, bastante raro hoje em dia, essa energia é utilizada para a formação de objetos que depois se dispersam no ar. Então, isso não fica para sempre, né, gente? Se dispersa depois dessa energia, né? Porque não é um objeto físico, né? Ela tem peso, porque o Rickett pesou a energia, que ele percebeu a tangibilidade, ele foi lá e conseguiu pesar. Mas depois essa energia se dispersa, né? Então, no caso da cura em questão, aqui que é interessante, gente. Olha aquela imagem do lado direito. Aquela imagem do lado direito, o médium está expelindo o ectoplasma pela boca. E é uma quantidade razoável de ectoplasma. O que me faz crer que Jesus, na verdade, ele não cuspiu. Não era saliva que Jesus emanava, era ectoplasma crístico, por assim dizer. Pense só, né, como deve ser um ectoplasma do espírito puro. Então, no caso então da cura em questão, essa energia ela possuiria então uma maior eficácia no caso dessa cura. A gente já vai até especular um pouquinho porque a respeito disso. Então, devido ao seu aspecto de densidade, é provável que Marcos a confundiu com saliva. Vamos nos lembrar, tem a cura do cego que Jesus cuspiu no chão, fez uma espécie de emplastro com a terra e esfregou aquilo nos olhos do cego. Né? E com isso, após isso, perdão, Jesus disse para que ele se lavasse numa fonte, e ele foi numa fonte próxima, lavou os olhos, e quando ele tirou aquele emplastro, voltou a enxergar. Então, nessa cura, nós também acreditamos que se tratava de ectoplasma e não de saliva. E nós temos aqui uma informação da Nádia, médium Antônio Alves Feitosa na imagem. Nada como anjo da guarda para trazer informação aqui para nós, olha só. É uma foto preto e branco, ela tem na internet colorizada por computador, mas eu acredito que
essas experiências, elas ocorreram ali na década de 50, 60, que foi na época então em que os benfeitores espirituais gostariam e quiseram e o fizeram, né? Divulgando que existe um mundo espiritual. Né? Então, nessa época, haviam até cirurgias mediúnicas feitas na televisão e tudo mais, que era para chamar atenção. Né? Isso tudo acontece hoje em dia, mas não tem mais necessidade de chamar atenção. Né? Por isso que as reuniões mediúnicas nas casas espíritas federadas, elas não são mais públicas, né? Porque não há mais necessidade, né, de ficar divulgando o fenômeno, porque o fenômeno existe. Né? As pessoas precisam ir às casas espíritas não para assistir o fenômeno, mas para se educarem e se melhorarem moralmente. Essa que é a principal função. E Jesus também já entendia dessa forma, porque ele usava as curas para chamar a atenção das pessoas. Depois que ele curava, ele inseria os seus ensinamentos, né, gente? Então, Jesus não veio para curar ninguém. A cura era o merchandising de Jesus. O que Jesus veio foi para trazer os seus ensinamentos, a boa nova, né, gente? O Novo Testamento. E temos outro detalhe interessante nessa cura. Vamos a ele então? Olha só. Apartando da turba. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Deixa eu só ver se eu não pulei alguma coisa aqui. Eu acho que eu pulei. Não, tá certo. Então vamos lá. A gente vai esmiuçar um pouquinho esses acontecimentos, né? Então, por que Jesus, nessa cura especificamente, ele apartou essa pessoa da turba, né? É uma atitude não muito corriqueira da parte do mestre, né? Que nos leva então a refletir. Por que Jesus separou o paciente daquela aglomeração? Haveria necessidade de isolá-lo de certas irradiações mentais? Queria o mestre que a expiação daquele pobre homem não fosse motivo de comentários? Olha que interessante, né, gente? A gente começa a refletir porque nós estamos diante de uma cura diferente. Dessa vez é a primeira vez que aparece uma cura onde Jesus usa a sua saliva, ou melhor dizendo, o seu ectoplasma, né? E Joaquim Bueno Neto, ele cita Cairbar Schutel em sua obra O Espírito do Cristianismo, no capítulo 66, 66, a cura de um surdo e gago. E vamos lá, o que diz lá? Era um caso que requeria certa homogeneidade de ideias, certas vibrações simpáticas, e que só alguns podiam presenciar, sem estorvar a ação magnética que ele, Jesus, tinha de empregar. E quem sabe, né? Então, Cairbar também aqui faz uma especulação, mas a gente sabe que, dependendo da ocorrência, as vibrações dos presentes podem dificultar uma determinada manifestação. Vamos voltar ali para Jesus? Vamos nos lembrar da transfiguração do nosso celeste amigo? Ele não levou todos os discípulos. Né? Ele levou Pedro, João e Tiago, se eu não me engano. Não estou lembrado os terceiro nome. Mas Pedro e João foram, né, junto com Jesus. E naquele momento da transfiguração, onde ele ascendeu para que pudesse se conectar então com Moisés e com Elias, né, ele precisava de uma mediunidade de efeitos físicos, né, gente? Olha que legal. A Ive diz aqui o seguinte: eu fiz muitas cirurgias espirituais pelo Centro Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro. A minha última foi de uma calcificação do cérebro. Ive, o Tupiara, ele não é federado à Federação Espírita Brasileira ou no Rio de Janeiro não é Federação Espírita, União Espírita, não me lembro agora exatamente, mas é como se fosse uma federativa lá no Rio de Janeiro. Mas eles fazem um trabalho espetacular, espetacular, né? Inclusive eu mesmo já utilizei, né, os belíssimos serviços deles na saúde, porque eles são muito voltados para a saúde. Né? Não quer dizer que porque não é federado não é pelo bem, né? Mas é só para a gente esclarecer, né? É importante
que a gente saiba, né, aonde que está pisando, né? Então ali não é federado, mas é pelo bem, pela saúde, pelo amor, pela caridade. Existem outros que não são federados que talvez não sejam tanto assim. Então é só importante esse cuidado. Mas Tupiara é um espetáculo, né, gente? Eu posso garantir para vocês. E a Nádia disse que foi Pedro, Tiago e João mesmo. Olha que legal. Só os três, né? Só os três dos 12. Essa é uma interessante suposição, pois que sendo o ectoplasma moldável pela ação do pensamento, poderia sofrer alguma alteração em sua ação devido à agitação mental da turba que acompanhava o paciente. Mas é possível também que Jesus quisesse demonstrar compaixão sem expô-los aos curiosos de plantão. Gente, vamos nos lembrar, né? Existem vários comentários nos ensinamentos de Jesus, no Novo Testamento, que Jesus vê aquele monte de gente e sabe que a maioria deles estão mais interessados no fenômeno do que na reforma moral. E Jesus fica até entristecido em alguns momentos da sua caminhada encarnado aqui na Terra, quando ele tinha essa percepção, né, que as pessoas não estavam lá com a intenção de se melhorar, elas queriam ver o fenômeno. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Né? Já comentamos aqui, vamos falar de novo, né? Nas casas espíritas, os cursos que mais têm frequência são os que contemplam o fenômeno, os cursos de mediunidade. E muitos dali estão por causa do fenômeno, sem se darem conta da grande responsabilidade e incumbência que é a atividade mediúnica. Por isso que no final não se tem grupos com 40 pessoas, né? Se tem grupos com 10, com 8, com 12, né? Porque no final a coisa realmente está perto. E aí ele escreveu ver para crer, olha só. É isso mesmo, é uma questão de fé também, né, Ivi? A gente, nós sabemos, né, você vê que interessante isso, né, quando a gente fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu acredito que a maioria dos que nos ouvem aqui são frequentadores de casas espíritas, inclusive eu, né, sou trabalhador em 3. Né, mas quando eu precisei, eu recorri ao Tupirara, eu não sou trabalhador. Por que eu não recorri à minha própria casa espírita? Então fica aí a pergunta, né, que não quero calar, né? Sabendo que em todas as casas espíritas ocorrem cirurgias espirituais. Então eu mesmo às vezes me sinto envergonhado de não conseguir acreditar que na casa espírita que eu frequento eu também poderia ser curado. Né? Então a minha fé realmente ela está longe do tamanho do grão de mostarda, mas um dia a gente chega lá, né? E nesse caso, vamos voltar ao nosso estudo, Joaquim Bueno Neto infere. Vamos ver o que o Joaquim diz. A lição é preciosa. Os problemas kármicos de cada qual, kármicos entre aspas, são assunto que não competem à multidão apreciar. Gente, por que eu reforcei aqui o Joaquim também? Porque kármicos está entre aspas, porque é uma palavra usada no espiritualismo e normalmente escrita com K. K-H-A, karma, vem de karma. Né? Mas a expressão karma é utilizada no espiritualismo. Né? No espiritismo, nós usamos a expressão expiação. De qualquer forma, as dores dos nossos irmãos não devem ser alardeadas ou comentadas, porque afinal, todas as temos, né, gente? Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos alguma surdez, alguma língua presa, né, gente, para nos preocupar. Comentar as aflições dos outros é uma violação do amar ao próximo com a si mesmo. Não é verdade, gente? Gente, é aquela história da trave e do argueiro, né? Do cisco e do pedação de pau, né? Quem é você para falar do cisco no olho do outro se você tem uma trave, um pedaço de pau enorme no seu, né? Aquilo que Jesus falou. E temos aqui mais um aspecto, meus queridos, que vale a pena a gente refletir. Vamos ver ele lá. E maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez todas as coisas bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Gente, vocês vão notar algumas expressões, como aquele colchete ali entre as coisas,
porque Haroldo Dutra, quando fez a tradução do original, existem palavras que não aparecem, que não estão claras. Então, essas que estão entre colchetes geralmente são deduções de palavras que deveriam estar no texto. Ok? Então, se vocês tiverem esse livro aqui, ó, ele aqui em tamanho grande, ó, esse cara aqui. Se vocês tiverem ou adquirirem esse livro, vocês vão perceber que o Haroldo Dutra foi bastante didático, não só colocando essas palavras entre colchetes, mas também anotando índices, explicando o que cada palavra significa na maioria das vezes. Então é uma coisa bem bacana. Vamos refletir. Será que tudo que fazemos é feito com o nosso melhor? Olha só, né? Porque a turba, ela se surpreendeu, né? Aquele grupo de pessoas estavam maravilhados. Mas será que a gente faz as coisas com o nosso melhor? Colocamos todo o nosso ser em nossos afazeres ou simplesmente fazemos de forma a nos livrar de certas coisas, de certas responsabilidades, de certos compromissos? Uma reflexão, né, gente? Para a gente pensar quanto de amor nós estamos colocando naquilo que fazemos, naquele alimento que nós vamos ingerir na hora do almoço ou no jantar, naquele afazer doméstico, naquele afazer profissional. Sabe aquele relatório que o pessoal pede que você acha medonho de fazer? Será que você está pondo raiva ou está pondo amor nesse relatório? Para a gente pensar. Talvez alguns de nós acabem por assumir compromissos em demasia e acabem por não dar conta de tudo. Isso é possível? É. Outros, talvez, pudessem esforçar-se um pouco mais, dar um pouco mais de si, para conseguir um resultado melhor. Então, meus queridos, o convite é para que façamos uma reflexão íntima, para que nos apresentemos ao trabalho com todo o nosso potencial, com todas as nossas potências da alma. Como diz o nosso querido Leon Denis, lá no nosso estudo de quinta-feira, problema do ser, do destino e da dor, né? Quando falamos aqui de trabalho, vale a pena a gente entender a definição de trabalho segundo o livro dos Espíritos, né? Todo trabalho útil é importante. Então não é só aquele trabalho onde a gente ganha o sustento do corpo físico. O trabalho na casa espírita, o trabalho que a gente faz para aliviar a tensão, o trabalho que a gente faz para ganhar o pão, né? O trabalho de ajuda, de auxílio, são todos trabalhos importantes. A Nádia escreveu aqui: creio que as casas espíritas tenham um perfil ou uma tarefa que se destaca. Por exemplo, os que atuam mais com jovens, outras com famílias carentes, outras com cirurgias espirituais, outras com mensagens de psicografias para amparar pessoas sofridas. Olha, eu até vou colocar essa mensagem aqui da Nádia no ar, gente, porque é interessante, né? As casas espíritas, não só as casas espíritas, mas as casas de oração, do modo geral, a gente pode generalizar, cada uma tem uma função na obra divina. Não seria possível que todas as casas tivessem todas as funções, né? Então, é importante que a gente veja então o movimento espírita como um conjunto e abandone aquela ideia antiga de que a casa espírita que nos acolhe, ela tem que dar conta de tudo que necessitamos. E nós temos que ficar ali para o resto das nossas vidas. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente pode buscar em outras casas determinadas coisas que precisamos sem abandonar a casa que nos deu guarida, que nós escolhemos para ser nossa, né? Eu escolhi 3 casas para serem minha. Escolhi. Mas, né, a gente sempre tem afinidade com uma mais do que com a outra em função da própria vibração e disso tudo que a Nádia falou. E a Ive escreveu aqui, Casas de Amor Fraterno, o conforto da alma. É por aí, né, Ive? Olha só. Por isso que quando a gente recebe alguém pela primeira vez na casa espírita, a gente já vai logo falando, né? Se você gostar, retorne. Então, esse se você gostar, ele contém uma informação enorme. A gente está falando
de sintonia, de afinidade, né, de vibração, de energia. Então a pessoa vai numa determinada casa espírita, ela se sente mal. Vai numa outra, se sente bem. Então, se você se sente bem, continua indo na que você se sente bem. Né? Esse é o caminho. E temos mais um detalhe, gente, levantado por Caibar Schutter. Vamos ver o que ele diz. Não consta desta passagem que Jesus expelisse espírito algum, mas que o mestre se limitou a pôr um pouco de sua saliva na língua do gado. Olha aqui, o Caibar Schutter, ele chegou num ponto importante. Né? Jesus, ele não expulsava apenas demônios, espíritos maus, né? Mas neste caso é patente que o problema era físico, gente. A cura aconteceu de forma diferente. Porém, é de nosso conhecimento espírita que problemas físicos são modelados pelo perispírito, a partir de desequilíbrios do espírito. Então, o que acontece aqui? O perispírito, ele é o modelador ou o agente modelador do corpo físico. E como é que ele faz essa modelação? Porque ele traz consigo toda espécie de memória de erros e acertos que se refletem no corpo somático na forma de doenças, deformações e etc. Né? Então, isso também a gente não tem condição de aprofundar aqui, mas é um conceito interessante da doutrina espírita que quem tiver curiosidade também pode aprofundar. Né? Tem um livro espetacular sobre o perispírito, que é o nome do livro, inclusive, é esse, que é de um cidadão chamado Zalmino Zimmermann. Gente, esse livro tem a edição esgotada, vocês só vão achar em sebo. É um livro grosso que vale a pena consultar. E a Luciana escreveu aqui, como o acolhimento fraterno faz a diferença. Toda a vida, né, Lu? Toda a vida. Por isso que as federativas, elas investem tanto nos trabalhadores que cuidam da recepção e do acolhimento. Né? É importantíssimo. Né? Não se pode pegar um trabalhador novo na casa espírita e dizer para ele assim, fique ali na porta fazendo a recepção. Né? Porque existe toda uma formatação para esse trabalhador. Ele não pode ser inexperiente. Ele vai receber uma carga enorme de coisas, de energias boas e de energias não tão boas, porque ele é o primeiro da porta. Então precisa ter um preparo. Né? Antigamente era tido como uma atividade qualquer. Ah, fique ali na porta e vai recebendo, vai dando boa noite, vai dando bom dia para as pessoas. Não é assim, gente. Se você trabalha em uma casa espírita em que alguém te convida para ficar na porta pura e simplesmente, fuja. Se você não tiver feito o curso para o acolhimento e para a recepção da casa espírita, gente. É muito importante, né? Não caiam em fria. Às vezes tem um cidadão lá que tem 50 anos de espiritismo, 80 de idade, e ele ainda está na época que se fazia dessa forma, né? Hoje as coisas mudaram. E a Ivy anotou aqui também, vamos ver aqui a mensagem da Ivy. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for, e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha, mensagem de Jesus. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. É, olha só, né? Muitas moradas na casa. E as moradas são dentro de nós, né? Nosso microcosmo, são fora de nós o macrocosmo. Né? Então a casa espírita também faz parte desse macrocosmo. Voltando aqui, e o mestre também posicionou seus dedos no ouvido do surdo. Vamos mais essa parte aqui, olha só. Levantando os olhos para o céu, suspirou e lhe diz, Efatá, que o próprio Haroldo traduziu como abre-te. Mandou que seus ouvidos se abrissem, que sua língua se desprendesse. Talvez Jesus, naquele suspiro, suplicou pela misericórdia divina que concedeu ao surdo gago o fim de sua expiação. É, gente, a coisa é muito rápido, né? Quando a gente fala de plano espiritual, né? As coisas acontecem. Né? Talvez aquele suspiro de Jesus foi o pedido que ele fez. Posso liberar esse irmão
do seu sofrimento, da sua expiação, e Deus disse, pode, e ele liberou. Né? Fez todo o trabalho, então, para abrir os ouvidos e para desprender a língua daquele gago que não falava direito, porque a língua não ajudava. Vamos nos lembrar, né, meus queridos, em O Livro dos Espíritos, questão 625, o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido é Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, né? E Neto enfatiza, ele diz assim, na dúvida sobre o que falar, o que dizer, o que pensar ou como agir, em qualquer situação da vida, ei-lo a representar a escolha certeira, o caminho seguro. Esse é Jesus, né, gente? Jesus. Na dúvida sobre o que falar, o que dizer. Gente, você sabe que agora eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui. Deixa eu só acertar as minhas telas. Pronto. Tá. A Elisa aqui escreveu também. Deixa eu pegar, depois a gente conversa aqui. Na Bíblia, a palavra efatá é, é uma palavra aramaica que significa abre-te, segundo o Evangelho de Marcos, tá? Jesus usou essa palavra carinhosamente para curar o homem surdo e mudo. Jesus tocou nos ouvidos do homem e disse efatá. E imediatamente os ouvidos do homem abriram-se, a sua língua soltou-se. Essa é a nossa passagem que está em Marcos. Né? Então, a fé do homem foi fundamental para a sua cura. Interessante isso que a Elisa e o Benedito nos trazem aqui, porque aqui tem um detalhe que eu não comentei hoje, que talvez em função dessa colocação aqui que o Benedito e a Elisa trouxeram, a gente possa até pensar um pouquinho nisso. Porque nessa passagem diz assim, e trouxeram um surdo e gago. Gente, se a gente olhar nas outras curas, vamos pensar no nosso encontro do estudo passado, lembra que o cego deu um salto? O cego deu um salto, ele estava sentado à beira do caminho, quando ele soube que Jesus vinha, ele deu um salto. Talvez a fé daquele cego fosse maior do que a desse surdo e gago. Porque esse não deu um salto, ele foi trazido pelos seus amigos. Né? Então, tem um lado talvez de um pouco menos de fé, mas tem o lado dos amigos fortalecendo para que ele não desista. Vai em frente, nós levamos você, nós vamos com você. Bacana, né, gente? A gente parar para pensar nesses detalhes que surgem, né? Em todas essas curas, que a gente pode ficar muito tempo aqui conversando sobre isso, né? Muito tempo, porque se a gente vai analisando e vai contextualizando, a gente vai descobrindo determinadas coisas, né? Por isso que a gente não segue o livro do nosso querido Joaquim 100%, porque às vezes ele dá uma conotação e nós aqui buscamos outra, porque daí a gente traz mais uma opção, mais um outro entendimento que pode se verificar, ou como disse o nosso querido Caibar Schutel, né? Quem sabe? Talvez não seja, mas vale a pena a gente refletir sobre isso. E, gente, agora eu vou trazer para vocês um livro, eu vou pedir licença para vocês, vou mostrar aqui a capa de um livro que não é espírita, mas esse livro me chamou muita atenção. Deixa eu ver se eu consigo aproximar bem aqui, ó. Olha só. Eu vou ler para vocês aqui. O nome do livro é Em Seus Passos, que faria Jesus? Esse livro me chamou a atenção. E quem escreveu esse livro não é um espírita, é o pastor Charles Sheldon. Pastor Charles Sheldon, para vocês só entenderem, contextualizarem, ele nasceu em 1857. Eu não vou ler toda a história dele aqui, mas só para vocês entenderem. Nasceu em 1857. Alguém lembra o que aconteceu nessa data de 1857? E cresceu em Dakota. Depois, sua conversão em uma igreja em Yankton, ele começou a escrever aos 12 anos. E seu trabalho era vendido para um jornal de Boston. Estudou na Brown University e ali ele fundou o que denominou de a primeira escola dominical
para tintureiros chineses nos Estados Unidos. Pensem, nós estamos aí já por volta dos anos 1900 e alguma coisa, né? Então imagine como é que era visto, né, os imigrantes naquela época. Então eu trouxe esse livrinho aqui, gente, porque a proposta, você não precisa comprar esse livro, né? A proposta aqui do Charles nesse livro, uma proposta, é um romance, né? Era que antes da gente fazer qualquer coisa, que a gente refletisse em meus passos, que faria Jesus. Essa foi a ideia dele. Gente, eu confesso para vocês que essa ideia já me passou pela cabeça e eu não cheguei a uma conclusão muito boa. Não cheguei, gente. Porque é muito difícil nós agirmos como Jesus agiria no mundo onde vivemos. Deixa eu ver, a Luciana escreveu aqui, demonstrando que eles eram pessoas do bem, simpáticos com os que conviviam. Olha só. E o Marcos Martins acabou de chegar. Boa noite, Marcos. E a Elisa ali mostrou que é fã de carteirinha do Espiritismo e disse que em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. Isso mesmo, Elisa. Selo de qualidade Kardec para você. Primeira edição do Livro dos Espíritos com 503 perguntas. A primeira edição. Aí na segunda edição revisada, 1019 perguntas. E dali para frente nunca mais foi revisado. Nem diminuído, nem ampliado. E a IVE diz que é o Dia Internacional da Mulher. Olha só. Eu estou até me lembrando, foi o primeiro Dia Internacional da Mulher, se eu não me engano, né, Ive? Depois confirma então para nós que para aquela época a coisa pegava para as mulheres, né? Elas nem podiam votar, né? É um assunto para um outro encontro, mas foi a institucionalização, se eu não me engano, do Dia Internacional da Mulher, foi o primeiro dia em 1857. Eu estudei isso em alguma coisa, em algum estudo já, gente, eu não me lembro, mas depois vocês refrescam aqui a minha memória. Meus queridos, então, o que nós gostaríamos então de ressaltar nesse momento é que a gente fizesse uma pequena experiência, né, de avaliar como é que seria, como é que Jesus agiria em nossos passos, né, no nosso dia a dia. E voltando aqui ao livrinho do Charles Sheldon, né, um livrinho com grandíssimo, grandioso conteúdo, ele viu que vários irmãos da sua congregação estavam passando muitas dificuldades para seguirem a sugestão, né, que ele deu. E isso vai aprofundando, né? Pessoas que deviam impostos, que daí resolveram pagar os impostos que deviam, né? Pessoas que estavam tendo um lucro acima do que esperavam e resolveram dividir esse lucro com outras pessoas. E assim por diante, gente. É muito, muito bacana a reviravolta que isso causa, né? Muito bacana. Ó, e aí ele diz assim, no dia 8 de março de 1857, operários de uma fábrica de tecido, vou colocar aqui no ar essa colocação, situada na cidade norte-americana de Nova York, fizeram uma grande greve. Ah, olha só. Olha que legal. Você vê que a gente, né? A gente vai estudando, vai se aperfeiçoando e vai se melhorando sempre, né? Quantas informações tivemos hoje no nosso estudo, que hoje, né, por falta de especialista, talvez, ou porque estamos todos muito reflexivos, vai terminar no horário, né? Olha só, estamos aí com 44 minutos de estudo, falta um minutinho para a gente encerrar. E a nossa querida Clara não conseguiu entrar, provavelmente por problemas de internet, e chegou agora o nosso querido Jesus. E nós vamos então fazer a nossa prece final e depois, se tiver mais algum comentário, a gente dá mais uma sequência aqui de uns 2, 3 minutinhos. Ok, meus queridos? Então, vamos agradecer. Vamos agradecer a espiritualidade amiga,
que está sempre presente ao nosso lado, em nossos encontros, em nossos estudos, nos intuindo em nossas palavras, em nossos pensamentos. Vamos agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos que nos fazem melhores a cada dia, que nos fazem seguir o caminho mais curto, o caminho reto, na direção de nosso Pai Maior. Vamos agradecer em especial a Deus pela vida que nos deu, pelas oportunidades que cria para o nosso crescimento moral. Agradecer também a Ele por toda a paz, por toda a harmonia e por toda a proteção que Ele sempre nos dá. Que essas energias amorosas possam estar conosco durante toda essa semana, até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Que assim seja. Meus queridos, é isso. Então, por hoje, ficamos com a cura do surdo gago. Semana que vem teremos outras oportunidades de estudo. Lembrando mais uma vez que na quinta temos o Divaldo, né, gente? Não esqueçam, gente, Edivaldo Kulcheski, ele sempre faz esse encontro, então, no nosso estudo de quinta. A gente abre espaço para que ele traga esse outro estudo. Então vale a pena a gente dar uma olhadinha lá, até maratonar. Né? Ele fala sobre o passe, ele fala sobre a irradiação, ele fala sobre fluidificação de água, sobre mediunidade, fala também sobre as crianças índigo. E olha, gente, tem uma infinidade de coisas lá. Gente, agradeço de coração a todos que nos assistiram aqui ao vivo, a todos que nos assistirão na sequência. Lembrando que esse estudo logo logo está lá no canal do Carlos Madaloso Espiritismo, também no YouTube, caso alguém prefira assistir por lá. Ok, gente? O meu beijo, o meu abraço de coração e que Deus abençoe a todos. Meus queridos, até terça-feira. Tchau, tchau.